Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Antes de continuar o vídeo, por favor, deixe seu like, toque o sininho de notificação, se inscreva no canal, né? Faça um favor, compartilhe, divulgue o canal e comente para gerar engajamento. Faça isso aí, ok? E se você quiser ajudar financeiramente, porque a gente sabe que toda mudança, todo despertar começa lá pelas regiões do bolso, mas o bolso não está fácil, né? Se você quiser ajudar você financeiramente, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? E aí você faz a sua doação, como muitas pessoas, não muitas, mas algumas estão ajudando. Por quê? Porque a gente tem projeto para esse canal, ok? Nós não pretendemos ficar pequenininho, não. A gente vai chegar no topo. Vamos chegar perto dos grandes. Porque a gente sabe que existem muitos mecanismos para você ter um canal no YouTube com muita gente. Tem gente que inclusive faz negócio com isso, né? Cria canal, aí depois vende o canal. É assim. Aí tudo acontece, né? E aqui nesse canal é o seguinte: as pessoas se inscrevem aqui porque gostam. Se não gostarem, meu amigo, não faça sua inscrição porque não vai adiantar nada. Se você tem crenças, dogmas na sua cabeça, também não perca tempo no canal, tá? Agora, se você quer ser uma pessoa liberta, livre, né? Se você quiser ter uma vida onde a frequência, a vibração e a densidade da sua vida começam a mudar, não por causa de uma revelação, mas por causa de uma mudança dentro da mente. Tá? Dentro da mente. Tá? É muito interessante, porque eu vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui um negócio aqui. Aí eu vou pegar aqui em Romanos, eu vou ver aqui na Peshitta, chamado Novo Testamento, segundo alguns, escrito em aramaico e tal. Que essa aqui é a verdadeira, porque a outra foi corrompida por Roma, uma bobagem sem tamanho. Ele diz, lá no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim, olha, portanto rogo-lhes, meus irmãos, pela misericórdia de Elohim, que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, kadosh aceitável a Elohim, em serviço puro. Presta atenção. E não se assemelhem a este mundo, mas transformem pela renovação de suas mentes. Distinguam qual a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Aonde é que eles deturpam o evangelho, as cartas de Paulo? Exatamente colocando palavras que Paulo com certeza não escreveu. Em lugar de Elohim, deveria ter sido escrito Theoi. Tá? A renovação da mente, né? E renovação quer dizer metamorfose. Em grego está metamorfose. Esse é o grande problema das traduções da Bíblia. Tá? À medida que esse povo vai traduzindo a Bíblia, eles vão também deturpando tudo. E aí, tradutore, traidore. Geralmente, eles acabam traindo o texto, né?
e fazendo Paulo, por exemplo, falar que é Elohim, Elohá, né? Quando em grego está theoi. Mas esse povo tem pânico, principalmente esses cristãos israelita, cristão judaíta, cristão messiânico, eles têm horror e eles acham que eles devem judaizar o cristianismo. Tá? Aí depois eles ficam inventando um monte de coisa que nem existe, sabe? Desculpa, esse povo é... Aí estão servindo aí ao demiurgo, a um arconte aí, que agora nós vamos ver isso. Preste atenção nesse estudo de agora e me diga aí o que você imagina que acontece, né? Você viu o último estudo? O último estudo dá né, a gente fica imaginando como é que aconteceu. Então, veja, é bom de prestar atenção deixa eu escrever aqui. Vamos pensar no seguinte processo, tá? Vamos pensar num caminho, ok? Então, o que nós temos hoje é a tabuleta da Suméria, ok? Certo? Suméria, acadiana, né? Aí você tem, então você vem aqui, aí esse é o documento mais antigo, depois você vai pegar o próximo documento em sequência, você vai pegar e vai colocar a Bíblia. Ok? Depois vem os textos de Corã. Ok? Os textos ugaríticos. Tá? E você vai pegar os textos gnósticos. Por que eu estou abordando assim? Porque se você ver a sequência, você vai ver que eles já tinham aqui, no fim do primeiro século, início do segundo século, depois de Cristo, eles já tinham uma visão de tudo isso aqui, ó, disso e disso aqui. Os textos de Corã vão ser descobertos mais tarde. Tá? Os textos ugaríticos também vão ser textos mais tarde. Então, os textos gnósticos vêm logo depois da Bíblia aqui. Esses textos, em termos de antiguidade, sim, eles estão antes do texto gnóstico, mas em termos de serem encontrados, os textos de Corã e os textos ugaríticos e os textos gnósticos estão no mesmo patamar, ok? Então, quando em matéria de escrita, claro, esse texto aqui foi escrito muito anterior, e esse também, e esse depois. Só que na hora de encontrar, esse foi encontrado quase ao mesmo tempo que esse aqui. Ok? Certo? Então, quando os gnósticos escreveram os documentos deles, eles já tinham uma visão dessas coisas aqui. Ok? Eles não escreveram assim, inventaram algo da cabeça deles e disseram, não, vamos inventar uma história da criação do mundo? Vamos. A gente vai inventar que a criação do mundo foi de um outro jeito. Para contar outra história, não. Eles contaram, primeiro, eles eram judeus, tá? Para início de conversa. Helenistas, tinham conhecimento da filosofia helênica,
tinham conhecimento da filosofia de Platão, de Plotino, tá? Tinham conhecimento da filosofia de Pitágoras, ok? Então eles tinham todo um conhecimento já na bagagem. Eles não eram os gnósticos foram pessoas profundamente, assim, diríamos, dedicadas a analisar a história. E eles eram pensadores, por quê? Porque eles começaram a descobrir que havia algo errado, que havia uma manipulação e que havia algo de errado, e eles recorrem à ideia platônica do demiurgo, mas vamos lembrar, eles não têm a mesma visão do Platão. Eles não dizem que o demiurgo é bom, foi um arquiteto, um não sei o que, não. Eles dizem que o demiurgo era um ser ignorante, tá? Arrogante, prepotente, em alguns escritos mal, tá? Mas ele tinha sabedoria. Por quê? Porque ele é o arquiteto do nosso sistema. Ok? Quem comanda esse sistema? Ele. Através dos seus governantes, chamados arcontes, mas através também da sua linhagem na Terra. Robson, não fala isso. Não é possível que tenha linhagem aqui na Terra. Não, gente. Tem tanta coisa obscura, escondida, que é preciso a gente ter muito cuidado, porque até mesmo as pessoas que se dizem despertas, elas às vezes fazem e falam coisas que os arcontes, o demiurgo, tá? Esses seres chamados Anunnaki, Elohim, etc. Tá? Porque eles não querem perder a posição de poder que eles têm, de controle da Matrix. Então, alguém perguntou, será que eles têm influência ainda hoje? Claro que tem, gente, pelo amor de Deus. Não é, olha, os homens são maus, são, mas nem toda maldade do ser humano causa tanta desgraça assim como tem existido. Tá? Aí o que a gente, quando não culpa o ser humano, culpa quem? A natureza, né? Como se a natureza fosse algo independente do resto de tudo. Tá? Certo? Então você pode adotar um pensamento, eu sou monoteísta, tá? Eu sou enoteísta, eu sou politeísta, tudo bem. Tá? Agora, você é panteísta, né? Você é panteteísta, você tem que descobrir o que de fato você quer, em que você quer acreditar. Eu vou até inclusive procurar aqui, ver se eu acho logo essa figura aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que as pessoas elas têm que saber em que elas acreditam, por que elas acreditam em determinadas coisas, né? O que de fato é que elas têm, né, no pensamento, na mente delas, etc. Né? Aí, então eu vou encontrar aqui uma coisa que eu falei em um estudo, e eu acredito que está por aqui. Tá? Mas aí a gente tem que redescobrir, tá?
estas coisas, né? Então vamos lá, vamos encontrar aqui, gente, já. Se você, enquanto isso, tome um copo de água, né? Aí fique na expectativa, vamos lá. A gente tem que procurar aqui com calma, porque senão a gente não consegue, né, pessoal? E aí, mas é apenas uma análise que a gente faz se perguntando o que de fato a gente crê, né? O que de fato a gente crê. Aqui. Então vamos lá. Vou dar mais uma busca. Se não conseguir, a gente deixa para um próximo estudo, né? Mas aqui, está aqui. Eu acho esse aqui melhor. Então, veja, você tem que descobrir se você é monoteísta. O monoteísta, ele acredita que o universo é uma coisa e Deus é outra. Se você for politeísta, você vai dizer que tem um universo, mas tem vários deuses. Se você for panteísta, você diz que o universo e Deus é uma única coisa, uma única natureza. Se você for panenteísta, você diz que o universo está contido em Deus. Isso aqui, ó. A diferença do panteísta para o panenteísta é muito grande. Esse diz, olha, o universo e Deus é uma só coisa. Esse outro diz assim, o universo está contido em Deus, mas ele não é Deus. Ok? Então, quanta diferença isso aqui tem? A mesma sacou, entendeu? O teísmo diz Deus aqui, o universo aqui. Tá? O panteísmo diz Deus é igual ao universo. E o panenteísmo diz o universo está contido dentro de Deus. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos para o nosso estudo, tá ok? A parte do nosso estudo agora, nós vamos entrar nessa parte 4 aqui, onde vai falar sobre a história humana primitiva. Tá? Vamos lá. Após a expulsão do Éden, Adão ficou angustiado e não quis ficar com Eva. Olha só. Após a expulsão do Éden, tá? Adão ficou angustiado e não quis ficar com Eva. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes da gente continuar. Veja, isso aqui é uma interpretação do escritor do texto. Ele analisou vários textos gnósticos para que ele pudesse ter uma visão mais abrangente, ok? Porque se você pegar e ler somente esse texto aqui, Gnose de João, você vai ficar com uma visão única. Por sinal, essa editora aqui, a Garbalux, já lançou mais 2 livros sobre o gnosticismo. Tá? Então, as pessoas que querem estudar, vão lá, entrem lá na editora e coisa. Eu não estou fazendo propaganda que eles nem sequer sabem que eu existo. Tá? Eu estou apenas dizendo que tem uma editora que está publicando, né? Nos Estados Unidos tem muito mais documento, tem a Bíblia Gnóstica, que é toda organizada, estruturada. Em espanhol tem muito documento.
em francês, em alemão, tá? Então aqui no Brasil há muita pouca coisa e deixa eu dizer para vocês, editoras católicas, elas não publicam esses documentos e quando publicam, publicam para fazer análises desclassificando o texto, tá? Então a igreja, ela aceitou muito bem os textos de Corão quando foram descobertos, mas quando foi os textos de Nag Hammadi, eles tentaram bloquear o caminho. Tá? Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas soubessem toda essa história que os textos gnósticos falam. Né? Então, por que não? Porque os gnósticos foram os primeiros cristãos. Não foram os heterodoxos, ou ortodoxos, ou não sei o que mais lá. Foram os gnósticos. Tá? Foi os ebionitas, os nazireus. Né? Tinha um lá, um grupo que era chamado Eu Caminho. Né? Então o cristianismo nasceu todo fragmentado. Tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Tiago, o grupo de... a coisa não era essa belezura que nem é hoje, né? O que o cristianismo tem de modelo para apresentar para a humanidade? É só um monte de porcaria que ficam falando por aí. Cada dia nasce mais uma igrejinha montada numa esquina, porque o fulano teve uma revelação, não sei o que, não sei o que. Todo mundo aí a serviço do demiurgo. Então, não espere muita coisa desse povo, não. Tá? Quer conhecer? Corra atrás de conhecimento, meu amigo. Não espere, porque tem muita gente por aí que pode até conhecer para eles, mas para os outros eles não sabem passarem. Tá? Muito bem. Então, aqui, o autor diz assim: após a expulsão do Éden, Adão ficou angustiado e não quis ficar com Eva. Eles permaneceram separados durante este tempo. Permaneceram separados. Tá? Durante este tempo, o demiurgo, preste atenção, visitou Eva e contaminou ela, gerando Abel e Caim. Tá? Certo? Olha aqui, ó. O demiurgo visitou Eva e contaminou, gerando Abel. Tá? Um filho justo, e Caim, um filho injusto. A relação sexual originou-se do demiurgo e permaneceu. Ele semeou a semente do desejo da procriação, que da procriação tornou-se um ato de corrupção. Tá? Então, quando eu já fiz vídeo aqui e falei que, inclusive, eu vou mostrar isso aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui uma Bíblia aqui, tá? No livro do Gênesis, pessoal, é uma questão só da pessoa entender. Mas vamos ver aqui. Jardim do Éden, tá? Havá é formada, que é a Eva. Aí eles botam aqui queda de Adão em pecado. É assim que as Bíblias são, entendeu? Ai, meu Deus. Tal do pecado, castigo, queda de... Olha o que ela vai dizer no capítulo 4. Eis que adquiriu um homem da parte de Mariá. Mariá é Javé, é o Jeová. Tá? Então ela está dizendo, eis que adquiriu um homem da parte de Javé. E continua a gerar o seu irmão Abeil. Tá? Rabeil foi pastor de ovelha e Caim dedicou a cultivar a terra.
Então, quando se lê esse texto nos originais, percebe-se que ela está dizendo, inclusive eu tenho aqui a Torá do Rabino Plaud, que ele faz um comentário exatamente indicando da possibilidade de Eva ter sido violada e de que os dois filhos fossem de fato gerados por este ser, que alguns chamam de Javé, Jeová, Alá, Brahma, Enlil e Aldabalt, mesma coisa, a mesma figura. Então, o que acontece? Ele abusa sexualmente da Eva. Vejam, isso, pessoal, não é nenhum coisa extraordinária. Não vou falar mais. Você lendo no texto bíblico com clareza, tá? Sem dogmatismo, você vai perceber que eles criaram um bocado de animal e mandaram os animais passar na frente de Adão para que Adão desse nome. Ora, pelo amor de Deus. Né? E ainda diz o texto, para ver se ele encontrava um par adequado a ele, um parceiro adequado a ele. Agora você imagina o seguinte, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, resolve, olha só, colocar um monte de animal na frente do Adão e disse, olha, escolhe aí uma parceira para ti. Você está entendendo o que ocorre, né? Tanto é verdade que quando eles criam a Eva, que Adão a vê, ele diz assim, agora sim, esta é ossos do meu, carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? E ela será chamada vida. Então, esse agora sim é como se ele tivesse dito, nossa, agora apareceu a pessoa certa. Quer dizer, o que a leitura indica? Que esse ser mandou ele ter relações com os animais. Que é isso? Né? Por quê? Por que o espanto dele na hora de ver Eva? Porque ele observou que os outros seres não eram igual a ele. Não tinha nada a ver com ele. Então, os gnósticos pegaram e disseram assim, o que acontece? A Eva disse, ganhei um filho, um varão, com, em alguns textos está com ajuda, mas ganhei um varão ganhei um filho homem de Javé. E provavelmente são os dois realmente. Tá? São os dois. E veja, tem a linhagem de Caim, a Bíblia não leva a linhagem de Caim para frente. E nem leva, aí leva a linhagem de Sete. E tudo indica que Abel não morre. Que esse texto do derramamento de sangue é uma versão para suplantar, tá, uma figura. É como se tivessem dois deuses brigando para ver quem fica, quem ocupa o espaço. Por isso que em alguns textos
vai dizer que o nome dos filhos de Adão, de Eva, era Javé e Elohim. Javé era Caim e Elohim era o Abel. Ok? Aí você vai se perguntar, bem, mas então ela deu à luz a essas duas crianças, um é o Deus, todos os deuses são os deuses da Bíblia, o Javé e o Elohim. Elohim é plural, né? Talvez o texto mais adequado seria dizer, e ela teve então Elohim, Javé e El, né? Ou Elohá, né? Mas o texto realmente fala de Elohim, tá? E no vídeo anterior eu mostrei isso aí, ok? Só que nas tabuletas da Suméria, a história de Caim e Abel é contada bem diferente, tá? Mas há realmente a morte do Abel, tá? E aí, nas tabuletas da Suméria, o que é feito? Eles pegam, né, os Anunnaki pegam o Caim e levam ele para uma região muito distante. Não matam ele, não. Ao contrário, fazem uma marca nele, né? Uma marca, ok? Uma marca que é uma marca de realeza, né? Certo? O livro de Urântia vai dizer o quê? Que ele vai se juntar à tribo de Nod. E os noditas, tá? Depois os anditas, vão dar origem aos pré-sumérios, segundo o livro de Urântia, que é narrado por seres, não sei de onde, mas é a versão que se conta do livro, né? Então você imagina que tudo o que aconteceu, né? Provavelmente a linhagem de Caim está até hoje por aí, espalhada, né? Ok? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver o que né? O demiurgo visitou Eva e contaminou, gerando Abel um filho justo e Caim um filho injusto. A relação sexual originou-se do demiurgo e permaneceu. Ele semeou a semente do desejo e a procriação tornou-se um ato de corrupção. Também durante este tempo, Lilith veio visitar Adão. Olha aqui, olha. Preste bem atenção no que acontece aqui. Lilith, a primeira mulher, né? Talvez da tabuleta da Suméria seja a Tiamat, né? Ou a Lulu, né? Que houve uma criação de Lulu na tableta da Suméria. No entanto, a Lilith veio visitar Adão, tá? E o contaminou, e sua união resultou em o quê? Nos Daimons, que Lilith deu à luz. Tá? Então há uma história, uma mitologia, em que se fala que a Lilith, ela na verdade, ela não foi que ela se contaminou com Adão. A história é outra. A história é que o demiurgo mandou os arcontes atrás dela e ela não disse que não vinha de jeito nenhum. E eles, então, mais uma vez, a violentaram. E aí sim, ela deu a luz a demônios. Não é com Adão que ela tem relação. Né?
ela tem relação com os arcontes. Então, bora deixar isso claro. Tá? A mitologia correta não fala que ela teve relação com Adão. Fala que ela foi violentada pelos arcontes porque ela se recusou a voltar para o Adão. Né? E isso antes de Eva surgir. Então, da relação dela com esses seres, nasceram os daimons. Quem são os daimons? Os daimons são seres semelhantes aos Jin, aos Shedin, aos Devas, tá? São seres que habitam a Terra, eles estão numa... Tá? São semelhantes aos elementais, eles procriam, tá? O livro de Urântia vai chamar eles de seres intermediários, mas eles têm duas classes, né? Os seres intermediário primário e os secundários, ok? Então esses seres, alguns, segundo o livro de Urântia, voltaram para, depois que teve toda uma confusão aqui na Terra, e alguns ficaram aqui. E se você ler um livro que eu tenho aqui, né, sobre os Jin, tá? Os Vingativos de Jin, da editora Madras, tá? Você verá que esses seres, eles são extremamente assim, eles não é que eles são maus, eles, volto a dizer, o termo é ético e não ético. Então eles habitam florestas, matas, rios, mares, habitam desertos, tá? Então quando eles se sentem ameaçados, eles às vezes acabam causando dano a pessoas. Isso no mundo árabe é muito contado. Inclusive existe sutras dentro do Alcorão em que existe o líder dos rebelados chamado Ibris, que depois passou a ser chamado de Shaitan, da onde vem se originar a palavra Satã, Satanás. Tá? Então preste bem atenção que a Lilith vai dar origem a isso. E há uma outra coisa que é nos mitos contado pelos judeus, é de que a Lilith ela virou uma espécie de ser da noite. Então ela tinha a mitologia de que ela roubava crianças, né, etc. E tem uns negócios meio esquisitos aí, uma papagaiada aí que se torna da Lilith, tá? E aí ainda tem a história de que possivelmente a Lilith tenha sido a serpente que induziu a Eva a comer Tem vários fragmentos de história que, se você sentar e juntar os pedaços, você dá para entender. Mas o fato concreto é que a Lilith ela não teve relação com Adão, ela teve relação com os arcontes. E dessa relação surgiram os daimons, tá? Ou os djinns, ou os shedins, como você queira chamar, ou os devas elementais, são esses seres, tá? São esses seres, ok? Então, muito bem, vamos lá, continuar. Só para a gente fazer esses adendos para depois não, certo? E teve demônios, que Lilith deu à luz. O demiurgo deu a Adão e Eva a água do esquecimento. Essa coisa aqui da água do esquecimento, pessoal, não é uma água literal. O que eles fazem, porque veja, agora está se falando muito de Anunnaki, Anunnaki para cá, Anunnaki para ali, Anunnaki para lá. Todo mundo acha que o Zacarias Sitchin foi o cara em relação aos Anunnaki. Vale dizer que existiram outras pessoas que traduziram. Sitchin que deixou muita coisa
da ficção da cabeça dele, e também ele não podia fazer mais do que isso, sabe por quê? Porque ele morreria se ele dissesse tudo o que ele viu nas tabuletas sumérias. Tanto é que as tabuletas não foram traduzidas todas. Por quê? Porque elas contam coisas que eles não querem que se saiba. Então, vocês vão perceber que o Cintiq teve que usar uma linguagem meio ficcional para contar algumas coisas, porque não tinha outro jeito. Tá? O livro Perdido de Enki não existe essas tabuletas, tá ok? Não existe. Né? Então, é bom, tem canal aí dedicado a falar de Anunnaki, tá? Mas alguns dizem, os Anunnaki estão aqui. Uns foram embora, outros ficaram. Anunnaki não sei o que. Então, os Anunnaki só tiveram o poder, gente, de fazer o corpo humano. Tá? Porque a explicação de como eles criaram geneticamente os humanos está nas tabuletas da Suméria. Mas os gnósticos, ao contarem a história do jeito que eles entenderam e do jeito que eles supostamente viram, porque, prestem bem atenção, já haviam passado muito tempo. E eles com certeza não tinham conhecimento das histórias da Suméria, dos deuses gregos, dos deuses babilônicos, dos deuses acadianos, assírios, etc. Então, eles não iriam inventar alguma coisa. Eles disseram, bem, a coisa não foi bem assim como... Né? Hoje a gente tem noção de que eles usaram alguma espécie de tecnologia, com certeza. Mesmo nos documentos gnósticos, ok? Tá? Então vamos lá. Então eles tomaram das águas do esquecimento para que não lembrasse da sua natureza, tá? E começasse a povoar a terra, ok? Então o que o demiurgo não queria? Que as pessoas lembrassem que elas tinham a centelha divina, que elas tinham vindo do pleroma, que eles não tinham, a gente não é daqui da Terra, ok? Que aqui tinham outros seres morando e que de alguma forma nós não sei se a gente pode usar o termo sequestro, mas a gente foi sequestrado de um lugar e colocados aqui na Terra. É como se tivesse acontecido o seguinte, eles pegaram e disseram, bora colocar aqui, e tanto é que eles criam o Éden e um jardim no Éden. Para quê? Para colocar o homem, né? Certo? Caim mata Abel, todo mundo sabe dessa história, e é amaldiçoado em uma vida de exílio. Depois Eva dá luz a Sete. Tá? A linhagem de Caim são almas humanas, prestem bem atenção aqui, ó, que estão para sempre escondidas da gnose. Tá? Através da linhagem de Sete, aquelas almas, tá? Certo? Humanas que são capazes da gnose. Então, a linhagem de Sete são aquelas almas humanas que são capazes da gnose. Por isso que existe uma escola chamada setita, tá? Porque eles consideravam Sete, tá? Uma das primeiras manifestações do Cristo. Depois, né, eles entendiam então que Sete era, né? Por quê? Porque como eles dividiam, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui Caim, Abel e Sete. Então nós pegamos Caim, seria o homem carnal, material,
tá? Abel seria o homem psíquico, né? E o Sete seria o homem pneumático. Ok? Na verdade, os gnósticos dividiram assim, tá? Então, o Caim era o ser carnal, o ílico, tá? O material. O Abel era o psíquico. Ele foi morto. Tá? Caim, a carne acabou matando o Abel. Caim mata Abel. E Sete é o pneumático, ele é o espiritual. Então, ele é o protótipo dos humanos espirituais, que têm conhecimento da gnose, que vão adquirir o conhecimento para retornarem à fonte original, tá? Então, um negócio... por isso que a gente... agora, você tem que entender que todos nós temos um pouco na nossa vida de Caim, de Abel e de Sete, né? Aí nós temos que escolher a quem desse nós queremos alimentar. Ok? Se você quer alimentar a carne, o material, o ílico, se você quer alimentar o psíquico, o almático, o instintivo, né? Ou você quer alimentar o espírito, o caráter, né? A consciência, a intuição, né? Porque aí isso depende de cada um de nós. Por isso que eu falo, não existe salvador nenhum de fora. Quem tem que criar a tua salvação, a tua evolução, a tua ascendência é você, meu filho. Você. Tem jeito não. Não adianta ficar procurando o guru aí pelos cantos e achando que alguém vai facilitar a tua passagem nas esferas, que está difícil. Muito complicado. Tá? Então, os descendentes de Sete estavam se tornando mais sábios e melhores. Prestem bem atenção no que vai acontecer aqui. Invejosos e rancorosos, o demiurgo e seus autores decidiram punir a humanidade com um terrível dilúvio. Tá? Então você vê que o demiurgo, quando começa a perceber, tá? Olha, quando começa a perceber que tem despertamento na humanidade, que estão acordando, que o pessoal vai acordar, que o pessoal de Sete, os setitas estão crescendo e tem muita gente desperta e a coisa vai ficar complicada para nós, porque tá, bora destruir logo, logo tudo. O Enlil fez a mesma coisa nas tabletas da Suméria. Javé vai fazer a mesma coisa na Bíblia. Mas vai usar uma outra desculpa, né? Vai usar desculpa. Porque veio os filhos dos deuses tiveram relação e nasceram não sei o que, aí Deus resolveu destruir a terra. Isso é só tudo uma desculpa para dizer que Deus não é castigo, é justiça. Eu vi aquele pastor que diz que é arqueólogo, que eu nunca vi ele em nenhuma arqueologia, aí ele dizendo que não é castigo, é justiça. Tá louco? Tá louco? É claro que ele tem que defender a doutrina dele, né? Tu vai defender a tua doutrina? Tu sobrevive disso, camarada. Então, lá vai o reset, né? Noé é instruído pelo demiurgo a construir uma arca. Aqui diz que é Noé, né? Tabuleta da Suméria diz que é quem? Enki. Ele dá um jeito de falar para a parede
para que o Noé escutasse, porque ele ficou preocupado de contrariar o irmão Enlil. Tá? A esposa de Noé, Nória, agora aqui tem uma outra questão também. Tá? Ok? Em alguns textos, Nória é filha de Adão e Eva, irmã de Sete, tá? Certo? Mas aqui, tá? Nória é filha de Eva, tá? Mas é esposa de Noé. Bem, se ela era esposa de Noé e ela era filha de Eva, de quem Noé era descendente? Só tem duas alternativas. Noé era descendente de Sete, né? Ou de Caim. Então Nória casou com um primo dela, que seria Noé, tá? Então ela, sendo a filha de Eva, conhecedora das coisas ocultas, inclusive tem um livro de Nag Hammadi, né, sobre Nória, tá? Isso é interessante. Então a Nória, possuindo esse conhecimento, essa sabedoria, mais que o marido, ela tenta persuadi-lo de colaborar com os esquemas do demiurgo, tá? Possuindo mais sabedoria que o marido, ela tenta dissuadi-lo, tá? Fazer ele desistir de colaborar com o esquema do demiurgo e acaba incendiando a arca que Noé havia construído, a Nória. Ela botou fogo lá e disse assim: tu não vai fazer o que esse camarada quer, né? O demiurgo e seus anjos negros cercam Nória e pretendem puni-la, estrupando-a. Pessoal, vocês já observaram que esses seres não eram muito normal, não. Eles, a gente vê, inclusive pela Bíblia, porque o Javé gostava demais de uma virgem, de uma... Olha o que fizeram com a Lilith, olha o que fizeram com Eva e o que querem fazer agora com a Nória. Aí você vem dizer para mim, esses seres são, olha, espetacular. Não, eles são... É complicado, tá, pessoal? Tem coisa que a gente não pode nem falar aqui no YouTube, porque já sabe que vai... e vão prejudicar a gente, né? Mas você está entendendo o que está acontecendo. É? Por que sacrifícios humanos? Por que deixarem pessoas virgens? Por que ele pedia na Bíblia para não matarem as virgens, né? O negócio não é brinquedo, né, pessoal? Às vezes há coisas que a gente nem consegue expressar aqui porque vai ser prejudicado. Então, aqui, né? Olha aqui, ó. Vocês param um vídeo e vocês lêem aqui, tá? Nória se defende, refutando várias alegações falsas que eles fazem. No final das contas, ela chama por ajuda ao Deus verdadeiro, tá? A fonte, tá? Que envia o anjo dourado Elelete,
tá? Então, bora lá. Eles não são chamados de anjos, eles são chamados de luzeiros, tá? Então, vamos lá. Quem são esses seres? Aqui, ó. São esses seres aqui, ó. Aqui ele, ó. Olha aqui, ó. O Elelete aqui, ó. Ele tomava conta dos éons paz, perfeição e sabedoria. A sabedoria, a Sofia, estava sob a responsabilidade dele. Tá? É a sabedoria Arcamote. Ok? O 30º éon. Então, o Elelete, ele é chamado de, olha, aqui está dito assim, ó, os 4, tá? Aqui, ó, luminares e seus 12 aeões. Ok? Eles eram chamados de luminares. Tá? E é esse Elelete aqui que eles vão mandar para salvar a Nória, que estava em perigo flagrante, né, de sofrer os danos por causa disso. Então, o que é que acontece? O Elelete vem, salva do ataque dos servos sombrios do Demiurgo e também a ensina as suas origens e promete que seus descendentes continuarão possuindo a verdadeira gnose. Tá? O homem é apenas um meio e um fim. Tá? O homem é apenas um meio e um fim. E um dos objetivos do Demiurgo é a separação perpétua dos humanos da unidade de Deus. Então, o que é que ele luta? Ele luta para que a gente não conheça o Deus verdadeiro. Tá? No cosmos, o espaço e o tempo têm característica malévola e podem ser personificados como seres demoníacos que separam o homem de Deus. A humanidade pode ser personificada com Adão, que jaz no profundo sono espiritual da ignorância, com seus poderes de autoconsciência espiritual entorpecidos pela materialidade e pelo gênero. Para o homem, o universo é uma vasta prisão. Ele é escravizado tanto pelas leis físicas da natureza, como pelas leis morais, como os códigos mosaicos, com os códigos de Moisés. Então nós somos aprisionados pelas leis cósmicas, tá? Pelas leis físicas da natureza, pelo código moral de Moisés, que deixou aí, tá? Nós estamos aprisionados dentro de um universo que eles criaram e fizeram tudo arquitetonicamente, e eu já mostrei isso aqui, mas não custa nada. Vou voltar aqui para mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, isso aqui se chama geometria. E a geometria sagrada, estudada dentro das lojas maçônicas, tá? Por isso que ele é o chamado divino geômatra, o divino arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo, Gadu. A Terra está aprisionada num cubo. Se você entender de geometria, você vai saber. Tudo isso aqui é símbolo, tá? Do que? Eu vou ver se, voltando aqui, né? Ó, o éter, o fogo, o ar, tá? A água, que é esse amarelo aqui, e a terra. O cubo é representado por quem? Por Urano. Urano é o cubo. Urano Urano não, gente, tá? Eu estou confundindo. O Saturno, tá? Saturno, corrijam, tá? Saturno, ok? É o cubo, é o Cronos, aonde a Terra está aprisionada,
ok? Porque você se lembra que os 5 elementos são terra, água, ar, fogo e éter, tá? Que significa eternidade. Você pode dizer assim, mas Robson, é isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui. Aqui, ó. Terra e água aqui. Aí vem ar, isso aqui. Fogo, isso aqui. Tá? Então, para controlar isto aqui, existem os arcontes. Para controlar as esferas etéreas, ou do éter, tem os 7 arcontes. As 7 esferas, as 7 membranas, tá? As 7 películas energéticas. Tá? Que quando a pessoa desencarna, gente, e não conseguiu a gnose, o conhecimento, o despertar, pessoal, não tem jeito, ela não vai conseguir ultrapassar. Mas por que ela não vai conseguir ultrapassar? Porque ela não tem esse conhecimento que nós estamos passando aqui para vocês. Vocês já imaginaram quantas pessoas morreram aí para trás que não sabiam disso? Por que é que as pessoas, quando relatam morte, relatam experiência de quase morte, relatam exatamente o túnel, relatam o buraco de minhoca, relatam anjo, relatam seres não sei o que, parentes e tudo mais. Tudo aí é uma falsa luz. Por quê? Porque a pessoa ela não sai não sai da terceira dimensão, ó, depois que morre. Isso é uma bobagem tremenda. A pessoa acha que morreu ali, aí já está lá num plano, aí os espíritas vêm com aquela conversa, está no umbral, está no lar, não sei da onde, não sei do que, não sei o que tem mais, e aí é um monte de espírito dando recado, dando mensagem, mandando alô para a família e tudo mais. Olha, fiquem tranquilos, eu morri, mas eu estou muito tranquilo, tá tudo bem por aqui, eu estou com a vovó, tá com o vovô e etc, etc. Eu não vou discutir se isso é verdade ou não. Porque paranormalidade existe muito, pessoal. Tá? Existem pessoas paranormais que têm capacidades mentais, tá? Sobrenaturais, que elas são capazes de fazer coisas que um ser humano normal não faria. Tá? Então, paranormalidade, que o pessoal chama de mediunidade, aí, por aí, fulano é médio e tal. Gente, eu lamento muito, sabe? Eu gostaria muito de poder dizer para as pessoas assim, olha, esse pessoal estão tudo certo que escreveram lá. Gente, vocês já pensaram? Um espírito escreve uma história de que um grupo de seres vindo de capela resolvem se encarnar na Terra. Como é que nós podemos acreditar na seguinte justificativa? Morreu 700, 800, 1 milhão de pessoas na PAN, né? E aí a pessoa espiritualista, espírita, vem e diz assim, não, porque era o karma. Essas pessoas todas pagaram, porque na outra vida sabe lá o que fizeram. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, sinceramente, durante a minha vida de igreja, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu visitava muitas pessoas morrendo. Eu benzia os cadáveres que chegavam na igreja, porque o padre pedia isso para mim. Porque as freiras tinham medo de abrir caixão e benzer. Aí eu ia, né? Eu era ministro da Eucaristia, então eu ia fazer. E eu
presenciava as pessoas dizendo para as outras o seguinte: olha, te conforma, foi Deus que quis assim. De fato, realmente, elas não deixam de ser verdade, mas só que não é o Deus verdadeiro que elas estão. Elas estão se referindo a esse Deus da Bíblia. Né? Então, assim, isso é sina. Estava escrito o dia que ele ia morrer. Então, qual é a perspectiva que você tem, pelo amor de Deus? Quando eu falo de Deus, por favor, entendam que eu estou falando lá do pleroma, tá? Não estou falando do Deus da Bíblia, não. Esse aí, eu quero distância. Como você chega na casa de uma mãe que acaba de perder um filho único e diz para ela assim: olha, é porque a Bíblia diz que os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Olha, é porque é vontade de Deus. É a vontade permissiva de Deus. Nossa! Nossa! Então, as pessoas, ao atribuírem a Deus, em tese elas têm razão mesmo. Porque o demiurgo não está nem aí com ninguém. Ele não está preocupado se a mãe vai sofrer, se a família vai sofrer. Né? Mas, por outro lado, às vezes as pessoas, para não jogarem a responsabilidade para Deus, dizem: é sina, é destino. E aí veio um doido de um reformador protestante, Calvino, e resolveu dizer que tinha seres que foram escolhidos para ser salvos e outros para ir para o inferno. Não tinha jeito. Quem tivesse destinado a ir para o inferno podia fazer o que quisesse, podia ir para a igreja, pregar, ser pregador, virar o que quisesse. Ia para o inferno sempre. Agora, quem tivesse destinado a ir para o céu podia viver num mundo aí fazendo o que quisesse, que ia ser salvo. E ele se baseou na Bíblia, no Novo Testamento. Num texto em que o apóstolo Paulo disse que aqueles que de antemão, tá, conheceu, também predestinou para serem a imagem de Cristo. Então, quer dizer, ele foi lá, pegou os textos e disse assim: olha, tem pessoas predestinadas para salvar-se e outras não. Quer dizer, aonde está o livre-arbítrio? Você sabe que o livre-arbítrio é uma mentira. Porque nós estamos aprisionados numa matrix, estamos aprisionados às leis físicas, às leis chamadas morais, os códigos morais aí de Moisés, e nós estamos aprisionados por um sistema, tá? Que nós chamamos de simulador de Matrix, onde as pessoas não têm liberdade alguma. Isso é bobagem. Você não tem liberdade, não. Não é? Isso é uma dedução da nossa cabeça, que achamos que somos livres. Então, vamos lá. Então diz aqui, né? A humanidade pode ser personificada como Adão, que jaz no profundo sono, tá? Quantas pessoas estão dormindo, tá? Espiritual da ignorância, com seus poderes de autoconsciência espiritual entorpecidos, tá? Pela materialidade, pelo gênero. Para o homem, o universo é uma vasta prisão, tá? Então nós estamos aprisionados no universo, escravizado pelas leis físicas da natureza,
criadas pelo DMU, pelas leis morais, como o Código Mosaico criado pelo DMU, a vida terrena está cheia de sofrimento. Para se nutrirem, todas as formas de vida se consomem, causando assim dor, medo e morte umas às outras. Mesmo os animais herbívoros vivem destruindo a vida das plantas. Além disso, as chamadas catástrofes naturais, terremotos, inundações, incêndio, cerca, erupções vulcânicas, trazem consigo mais sofrimento e morte. Os seres humanos, com a sua fisiologia e psicologia complexas, estão conscientes não apenas destas características dolorosas da existência terrena, eles também sofrem com o reconhecimento frequente de que são estranhos ou alienígenas que vivem num mundo que é falho e absurdo. Veja aqui, gente, isso aqui é um tapa na cara. O escritor está dizendo assim, nós vivemos num mundo, gente, de destruição. O Homo sapiens surgiu matando os outros da mesma espécie. Matou os neandertais, os de Denisova, os outros, foi matando. Há sofrimento demais no mundo. Cada animal que você mata, um boi, uma galinha, é sofrimento. E os animais se alimentando das plantas é sofrimento. E o Darwin veio e disse assim, olha, lamentavelmente isso aí é normal, sabe por quê? Porque vai sobreviver o mais forte. Na cadeia alimentar, quem sobrevive é o mais forte. E aí, ainda para complementar, vem doenças, vem guerras, vem catástrofes, vem violência, vem um monte de coisa que só servem para alimentar esses seres. Esses seres vivem sugando essa egrégora que está impregnada ao mundo. E as pessoas não aprendem. Não aprendem. Elas ainda não acordaram para um fato. Eu não sou daqui. Eu não sou desse planeta. Eu não sou daqui. O Pedro, eu acho que é o apóstolo Pedro, né? Eu vou ver se eu encontro aqui, gente. Eu não sei se é o apóstolo Pedro, nas cartas de Pedro. Deixa eu ver se é aqui. Não é? Vamos ver aqui primeiro. Aqui. Eu vou ver aqui a primeira de Pedro, mas eu vou ler um texto aqui. Eu não estou lendo Bíblia aqui porque eu sou cristão. Eu não leio a Bíblia como um livro pedagógico, gente. Eu não leio Bíblia como um livro sagrado, nem de longe, né? Então, deixa eu ver aqui. Chamada ao crescimento. Olha aqui. Presta atenção. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olha o que ele diz. Meus amados,
Eu vos rogo como estrangeiros e peregrinos que sois, tá? Que vos apartar de todas as paixões carnais que combatem contra a alma. O que é que ele está dizendo? Vocês são estrangeiros e peregrinos. Aonde? Aqui. Você está entendendo? Ô, meu irmão, acorda aí para a vida, por favor. Nós não temos aqui morada permanente. Esse é um planeta... agora o planeta passou do planeta de expiação para o planeta de regeneração. Isso é barca furada, isso é conto de carochinha, isso é mentira. Porque quem governa esse planeta é um falso Deus, com seus arcontes, com seus anjos e com esses seres que você pode chamar de alien, extraterrestre, serve o que você quiser, Anunnaki, Elohim, entendeu? Então, ou a pessoa acorda, meu amigo, ou ela fica presa mesmo nas esferas, não tem jeito de passar, não tem, né? Então, a natureza humana reflete a dualidade encontrada no universo superior. O ser humano é uma alma espiritual presa numa prisão de carne. O ser que o demiurgo criou tem um espírito, capacidade para consciência espiritual, e uma alma, a personificação das funções emocionais e pensantes da personalidade. O ser humano é um composto, sendo o aspecto externo obra do Criador inferior, o corpo, enquanto que o aspecto interno tem o caráter de uma centelha caída da unidade divina final. Desta forma, o homem é uma cópia grosseira ou um clone de um ser verdadeiramente espiritual, revestido de blocos de construção inferiores, de um corpo material que está preso à terceira dimensão. Você sabe de onde foi que ele tirou o modelo para fazer a gente? Ele tirou a cópia, o modelo daqui, meu querido, porque lá no pleroma tem o Adão espiritual, o Pigeradama, o Antropos, tá? Lá no pleroma tem seres humanos. Você acha que ele foi buscar um modelo da onde? Então, meu querido, nós temos uma alma, e nós temos um espírito, e nós temos a centelha divina. O corpo, o nosso corpo, não é que você tem que tratar mal o seu corpo, é que você tem que entender que ele é um eletroquímico, bioeletroquímico, tá? Biomecânico, aonde o cérebro comanda o corpo físico, tá? E a mente, que está ligada à alma, comanda a alma, e o espírito, que está na nossa glândula pineal, é comandada quem tem a intuição, tem a consciência. E se a gente não acorda, e se a gente não olha e diz assim, bem, eu quero viver essa vida como? Estudando, lendo, descobrindo quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Eu sou de outro lugar, eu sou de outro planeta, eu não sou da Terra, eu não sou terreno, eu não sou um terráqueo. Porque quando eles chegaram aqui já tinha gente habitando esse plano dimensional. Aí esses seres estão por aí enganando um monte de gente e fazendo
e usando a elite mundial, né, que são descendência desse grupelho de gente aí, que tem muita história ainda que a gente vai contar aqui nos vídeos, mas pelo amor de Deus, pelo amor do Pai incógnito, eu tenho a luz de Deus em mim, eu tenho a luz de Deus em mim, eu tenho a centelha divina em mim, eu quero vibrar na frequência da luz de Deus em mim. Eu quero, para que essa frequência, para que essa luz, para que essa energia, ela se manifeste, a frequência, a vibração dela faça com que eu possa elevar-me e ter uma consciência mais ampla. Esse é o desejo que eu quero para a tua vida e para a vida dos teus, meu querido. Eu estou aqui na frente de um computador fazendo estudo, não é para enriquecer, porque se fosse depender disso aqui, eu estava morrendo de fome. Porque a gente não encontra nem gente com disponibilidade de fazer, ajudar. Por quê? Porque são pessoas que estão sempre pensando ajudar esse canal para quê? A gente volta no próximo vídeo. Forte abraço.